Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 7º vídeo da nossa jornada de investimentos. Hoje o assunto aqui ó, é a verdinha, vamos falar sobre dólar, sobre câmbio, investimento em moedas estrangeiras. Quem está caindo de paraquedas pela primeira vez, não conhece a nossa jornada de investimentos, eu recomendo que acompanhe aqui ó, o primeiro vídeo, vou colocar o link aqui em cima, o link número 1 da nossa jornada de investimentos, porque lá a gente explica quais são as regras e quais são os objetivos. Aí você vai assistindo o vídeo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora no 7º vídeo vamos falar sobre câmbio. Será que vale a pena investir em câmbio? Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês para colocar justamente o nosso tema do dia. Vale a pena investir em dólar, euro ou fundos cambiais? E aí, hein? O que vocês acham? Vale a pena ou não vale a pena? Lembrando que nós temos uma carteira pública de investimentos no valor de R$50 mil, com perfil moderado, que é o meu perfil e é o perfil da maioria de vocês, porque eu pesquisei e vocês disseram que a maioria aqui tem um perfil moderado, né? A nossa carteira tem apenas 3% em fundos cambiais, portanto, dos R$50 mil, apenas 1.500 estão em fundos cambiais, mas os fundos têm um papel importante e eu vou explicar para vocês, tá bom? Lembrando que os fundos cambiais fazem parte da renda variável. A gente não consegue prever o que vai acontecer, se vai subir, se vai cair. A gente pode ganhar dinheiro? Pode, mas pode também perder dinheiro, tá? Qual é a característica principal dos fundos cambiais? A principal característica é que eles misturam moedas estrangeiras e, eventualmente, investem em cotas de outros fundos cambiais. Tá? Eles podem usar derivativos? Podem. Pode ter alavancagem? Pode, mas aí são os fundos mais agressivos, não é o nosso alvo. A gente aqui tem o perfil moderado. Muito bem. Luiz, você recomenda fundos cambiais? Sim. Em qual situação? Para diversificar os investimentos e proteger, fazer uma espécie de um hedge, uma proteção. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? O investimento, como todo fundo, ele é feito através de cotas, a gente compra cotas e esses fundos são administrados sempre por um gestor, ou seja, tem sempre uma gestora de investimentos por trás do fundo. A liquidez dos fundos cambiais costuma ser muito boa, ao contrário dos fundos multimercados, que eu falei aqui no último vídeo, vocês podem acessar, que não tem uma liquidez boa, você demora às vezes até 45, 90 dias para resgatar o dinheiro. Os fundos cambiais não, normalmente em 3 dias você já tem acesso ao dinheiro, que é o exemplo aqui do D mais 3. O D é o dia de hoje, que eu dou a ordem de resgate, mais 3 é a quantidade de dias que eu espero para poder reaver o dinheiro. Tem taxa de administração? Tem, claro, todo fundo tem taxa de administração, você tem que remunerar o administrador, o gestor do fundo. Pode haver taxa de performance? Pode, não é muito comum em fundo cambial, não. Nos multimercados, como eu expliquei no último vídeo, é muito comum ter taxa de performance. Qual é a tributação dos fundos cambiais? É aquela tributação clássica dos fundos de renda fixa, dos títulos públicos, que é aquela tributação regressiva. Quanto maior o prazo que você deixa o dinheiro investido, menor o imposto de renda. Lembrando que tem IOF se você resgatar nos primeiros 30 dias. E essa cobrança do imposto de renda é feita através do sistema Come Cotas, porque cada 6 meses, né, ele, em vez de cobrar de você um boleto para você pagar imposto de renda, ele vai lá e come um pedacinho da sua cota como imposto de renda. É claro que o imposto de renda só vai existir, conforme essa tabela mostra, se você estiver tendo lucro, se o fundo estiver tendo prejuízo, por exemplo, se o dólar estiver em queda, no nosso exemplo aqui de fundo cambial, obviamente você não vai pagar imposto de renda sobre algo que está tendo prejuízo, porque o imposto de renda é só sobre o lucro e não sobre o montante que você investiu, tá bom? Essa aqui é a tabela que vale para a renda fixa e vale também para os fundos cambiais, é a tabela regressiva, tá bom? Luiz, não quero fundo cambial, tem outra forma de investir em câmbio, em moeda estrangeira? Claro que tem, você pode comprar papel moeda. Só que para comprar papel moeda, quem já comprou sabe, você procura uma corretora de câmbio, paga a cotação turismo, né, o dólar turismo, o euro turismo, são cotações mais caras do que aquela comercial que a gente está acostumado a ouvir na televisão, tá? Além disso, se você comprar papel moeda, né, se você comprar isso aqui, ó, a verdinha, você vai pagar IOF de 1,1%. Se você comprar no cartão, aquele cartão de débito para você usar na viagem, o IOF é maior ainda, tá? 6,38%. Se você fizer uma compra no cartão de crédito internacional lá no exterior, vai pagar IOF de 6,38%. Portanto, eu só recomendo que você compre câmbio
compre alguma moeda estrangeira se você tem alguma viagem programada, alguma dívida em dólar, alguma despesa internacional. Caso contrário, não faz sentido, né, você ficar investindo em câmbio, a não ser que ele seja uma proteção para a sua carteira de investimentos. Bom, além de comprar papel moeda ou comprar o cartão de débito lá da corretora de câmbio, você pode investir em câmbio através de mini contratos de câmbio no mercado futuro na BMF. Mas mercado futuro eu vou falar mais para frente ao longo da nossa jornada de investimentos, tá bom? Quando que eu recomendo que você invista em câmbio, né? Já citei aqui, de alguma forma, en passant. Se você for programar uma viagem internacional, então você tem uma viagem programada para julho do ano que vem, daqui a um ano. Luiz, eu quero travar a cotação de hoje. Então, investe no fundo cambial, que você vai travar a cotação de hoje, né? Se você quiser comprar um produto importado, então vale a pena. Se você tiver uma dívida em moeda estrangeira, que você vai ter que pagar lá na frente, vale a pena você travar a cotação hoje. Se você quiser proteger a sua carteira de investimentos, o que é essa proteção? O câmbio normalmente vai na contramão de outros investimentos, como, por exemplo, o mercado de ações, tá? Normalmente, quando ações sobem, o dólar cai. E normalmente, quando as ações caem, o dólar sobe. Então, de alguma forma, um hedge, é uma proteção para a sua carteira de investimentos, principalmente em momentos de crise. Pinta uma crise mundial como essa, da pandemia, qual foi o efeito imediato nos investimentos? Ações despencaram e o dólar disparou. Então, quem tinha um pouquinho de câmbio na sua carteira de investimentos, protegeu um pouco essa queda das ações. Então, por isso que é interessante você ter um pouquinho de câmbio na sua ação, na sua carteira de investimentos. Mas eu não recomendo, atenção, não recomendo investimento em câmbio de uma forma especulativa. Luiz, eu tenho a convicção que o dólar vai disparar, vou comprar muito câmbio. Eu não recomendo. Até porque, pessoal, o câmbio é fortemente influenciado por fatores internos e fatores externos que a gente não controla de jeito nenhum. Para dar dois exemplos para vocês. Cada vez que o Trump dá uma canetada ou dá uma tuitada, ele influencia o valor do dólar para cima ou para baixo. Quem que controla Trump? Ninguém controla. Cada vez que a gente tem uma crise política aqui interna envolvendo o governo Bolsonaro, governadores, Congresso, Supremo Tribunal Federal, o dólar ou dispara ou o dólar despenca. Normalmente, quando é crise, o dólar dispara aqui no Brasil. Quem controla esse tipo de crise política e institucional? Ninguém controla, pessoal. Então, sinceramente, eu não gosto de investir em algo que eu não tenho, assim, nenhum controle. Alguém vai dizer, Luiz, mas você tem ações na tua carteira, você controla ações? É claro que eu não controlo, mas o gestor pode escolher quais são as empresas que ele acha que vai ter melhor retorno, ele pode balancear, ele pode ter ações de empresas focadas em mercado interno, ele pode ter ações de empresas que são exportadoras, que ganham com a alta do dólar. No caso do câmbio, não. O câmbio é o seguinte, ou vai para cima ou vai para baixo, você não tem um balanceamento, entendeu? Por isso que eu não recomendo o câmbio como especulação, eu acho muito arriscado. Bom, a nossa carteira pública de investimentos, como eu disse, tem apenas 3% em câmbio, portanto, de 50 mil reais, tem R$ 1.500. Eu, particularmente, considero, por que eu coloquei fundos cambiais na minha carteira? Porque eu acho que esses fundos vão nos ajudar a proteger os investimentos, fortalecendo o nosso perfil moderado. Se as ações despencarem, a gente tem um pequeno ganho em câmbio, tá? Como eu não tenho dinheiro, eu vou ficar comprando dólar, euro, outras moedas, outros fundos, a minha decisão foi comprar um único fundo cambial. Até porque se eu ia colocar R$ 1.500, não faz sentido eu ficar pulverizando isso em vários investimentos cambiais. E aí, eu conversei com os meus parceiros, vocês sabem, quem acompanha a nossa jornada de investimentos, a Necton Investimentos é a minha parceira de conteúdo nesta jornada. Então, eu conversei com os assessores de investimentos da Necton e eles me recomendaram o MAFRE Fundo de Investimentos Cambial. Eu olhei lá a lâmina desse fundo da MAFRE, olhei ali as regras do jogo, gostei do fundo e resolvi investir. A decisão foi minha, a recomendação foi da Necton, mas a decisão é sempre minha, do Luiz Arthur Nogueira, tá? De forma resumida, o que esse fundo cambial da MAFRE faz? Ele tem o objetivo de acompanhar o dólar comercial. O foco dele é o dólar, tá? Ele pode até investir em outras moedas, mas o foco dele é acompanhar o dólar. Se o dólar subir, o fundo ganha. Se o dólar cair, o fundo perde, tá? O gestor não vai inventar moda, não. Ele vai tentar seguir o dólar comercial. Portanto, esse fundo é mais conservador, é mais moderado,
tem o meu perfil, não usa derivativo, não faz alavancagem, ele é administrado pela BNY Mellon e é gerido pela Mafre Investimentos. Para poder investir nesse fundo, no mínimo R$1.000. Como eu tinha 1.500, eu consegui cumprir a cota mínima de investimentos, tá bom? Como é que funciona a conversão das cotas? A gente dá a ordem de compra. Por que investimento é D0? Porque vale a cotação daquele dia, o D0, o dia de hoje. E na hora de resgatar, eu vou dar a ordem num dia tal, o valor da cota vai ser o do dia seguinte, portanto você vai correr um risco cambial de 24 horas, tá? Por exemplo, vamos supor que eu de fato já estou investindo nesse fundo desde o dia 1º de julho. Vamos supor que hoje, dia 5 de agosto, eu desse a ordem de venda. Tá? Qual seria a minha cotação do dia seguinte, dia 6 de agosto? Tá? Então, o que acontecesse hoje e o que acontecesse amanhã é o risco que eu corro nesse negócio, para o bem e para o mal. E o pagamento? O pagamento é D+2, ou seja, em cima do prazo de amanhã, ainda vou ter que esperar mais 2 dias para receber o dinheiro. Então, na prática, entre eu dar a ordem hoje e receber o dinheiro, é D+3. Por que D+3? Porque é o D+1 da cotização e o D+2, mais 2 dias para o pagamento, tá? Esse fundo tem uma taxa de administração pequenininha, de 0,17%. Por que a taxa é pequenininha? Porque não tem muito o que inventar. Ele vai seguir o dólar, tá? É diferente de um fundo multimercado, que o gestor tem que investir em vários mercados ao mesmo tempo, ele tem muito trabalho. Então, a taxa de administração, obviamente, é maior. Se você perder o vídeo sobre multimercados, eu coloco aqui em cima, você pode assistir, você vai ver que as taxas são bem maiores. Lá, por exemplo, tem taxa de performance. Aqui nesse fundo da Mafre não tem taxa de performance. Também não tem taxa de entrada, não tem taxa para você sair do fundo. A tabela é regressiva do imposto de renda, já expliquei aqui, sistema come cotas. E só para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, levando em consideração a data de 1º de julho, que foi quando eu fiz o investimento, a valorização desse fundo da Mafre foi de 41,2%. Por quê? Porque nos últimos 12 meses o dólar disparou por causa da pandemia. Tá? Não é nenhum mérito do gestor. Se o dólar disparou, o fundo dispara. Se o dólar despencar, o fundo despenca. Tá? Aqui, de novo, a tabela do imposto de renda regressiva. Quanto maior o prazo que a gente deixa o dinheiro investido nesse fundo, menor vai ser a alíquota de imposto de renda, de novo, se houver lucro no fundo. Se não houver lucro, for prejuízo, obviamente que não paga nenhum imposto de renda. Como é que eu invisto? Como é que eu compro fundos cambiais? Muito simples. Você vai abrir uma conta numa corretora, conta gratuita. No caso da Necton Investimentos, que é a minha parceira de conteúdo, a corretagem é 0, a Necton não cobra nada para você investir em fundo cambial, é tudo online, eu vou mostrar aqui, é tudo na plataforma, sem burocracia. No caso do fundo da Mafre aqui, já expliquei, investimento é a cota do dia, eu travo a cota de hoje, na hora de resgatar, cotização D+1, para receber o dinheiro, espero mais 2 dias, tá? De novo, a tabela que segue a tabela regressiva do imposto de renda. E pode investir no fundo Mafre a partir de R$1.000. Então, vamos olhar aqui a nossa carteira pública de investimentos, é uma carteira de R$50 mil, começou no dia 1º de julho, deste ano, termina no dia 30 de junho do ano que vem. Se você não viu o vídeo número 2 da carteira pública de investimentos, eu vou colocar aqui em cima para você também assistir, tá? Nós temos o perfil moderado. Rapidamente, para quem não assistiu, quais são as metas da nossa carteira moderada? A gente quer ter ganho nominal, portanto, eu coloquei R$50 mil no dia 1º de julho de 2020, eu quero ter mais do que R$50 mil depois de 12 meses. Mais do que isso, eu quero ganhar da poupança. Se a poupança tiver um rendimento de 1,6% nesse período de 12 meses, eu quero que a nossa carteira tenha um ganho acima de 1,6%. Eu quero que o ganho supere o da poupança. Mais do que isso, sou um pouquinho mais ambicioso. Eu quero que a nossa carteira nos dê um retorno acima de 100% do CDI, que, de forma bem resumida, é acima de 100% da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. E eu também quero um outro item, eu quero ganhar da inflação. Se a inflação for de 3%, eu quero que a carteira dê um ganho acima de 3%, porque eu quero ter um ganho real, eu quero aumentar o poder de compra da nossa carteira de investimentos. Como eu tenho um perfil moderado, eu sou um investidor que não tenho tempo,
e ficar olhando o dia a dia do mercado. Eu quero que a nossa carteira tenha investimentos inteligentes que não gerem estresse. Eu não quero ficar acompanhando minuto a minuto o mercado, minuto a minuto, para tomar decisões de compra ou venda. Por isso que vocês têm acompanhado, as nossas decisões foram muito equilibradas, muito ponderadas, e em grande parte a gente seguiu as recomendações dos assessores de investimentos da Necton, porque são assessores gabaritados que nos dão grandes informações valiosas para que a gente não fique acompanhando o dia a dia do mercado. Aqui está o site, o link que a Necton criou exclusivamente para a nossa jornada de investimentos, para quem quiser abrir uma conta gratuita e quiser ser atendido com tapete vermelho pela Necton. Tá? O endereço é www.necton.com.br/Nogueira. Por que o /Nogueira? Porque é o meu sobrenome. Se você abrir a conta com o /Nogueira, a Necton vai saber que você é um participante da nossa jornada de investimentos e vai te tratar, claro, com tapete vermelho. Muito bem. Lembrando que a nossa carteira diversificou os investimentos, sempre com o perfil moderado, pensando, obviamente, para a gente não corra grandes riscos, perfil moderado. Nós temos renda fixa, fundos imobiliários, fundos multimercados, ações, temos câmbio e temos offshore. Hoje vamos falar sobre câmbio e offshore. O que é offshore? São os investimentos no exterior, tá? Isso vai ser o tema do próximo vídeo, tá? Câmbio e offshore correspondem a 6,5% da nossa carteira, mas o câmbio que eu estou falando hoje aqui no nosso vídeo corresponde a 3%. Outra forma de enxergar isso, no gráfico de pizza, estamos falando de câmbio e offshore, 6,5%. Hoje o assunto é câmbio, offshore fica para semana que vem, tá? Então, fundos cambiais, como eu disse, representam 3% da carteira, 3% de 50 mil, representam R$ 1.500. Nós escolhemos o Mafre Fundo de Investimentos Cambial, ok? 3% da carteira, R$ 1.500. Como é que a gente compra o Mafre? Passo a passo, a gente entra na plataforma da Necton, né? Tranquilamente, a gente já abriu a nossa conta, coloca a nossa senha, entra lá, vai na parte de fundos e clubes, está aqui a imagem para vocês acompanharem, é muito fácil, clica aqui em fundos e clubes, vai aparecer diversas opções, a gente digita Mafre, ou então vai lá e coloca fundos cambiais, tanto faz, vai aparecer aqui o Mafre, fundo de investimento cambial, a gente vem aqui no maisinho para poder ver os detalhes deste fundo. Aperta o maisinho, vai aparecer essa tela aqui, está aqui Mafre Fundo de Investimento Cambial, tem todas as regras, a cotização D+1, liquidação D+2, a taxa de administração de 0,17%, etc, etc, etc. A gente vem aqui, tem a lâmina com todos os detalhes, regulamento, informações, material de divulgação. Eu vou apertar aqui nesse botãozinho verde, aderir, vou fazer adesão ao fundo. Ele pergunta se eu aceito o termo, a resposta é o sim, eu clico aqui no sim, faço adesão feita com sucesso. Com isso, reparem aqui que agora já está aparecendo o botão para eu investir no fundo da Mafre. Eu aperto o botão para investir, vai aparecer essa tela aqui da Mafre, eu coloco o valor de R$ 1.500, coloco minha assinatura digital, aperto aplicar, pronto, super simples, sucesso, apliquei R$ 1.500 no fundo Mafre de investimento cambial. Portanto, nós investimos R$ 1.500 e uma curiosidade para vocês. Esse investimento de R$ 1.500 eu fiz no dia 1º de julho deste ano, que foi quando começou a nossa jornada de investimentos. Hoje estou gravando esse vídeo no dia 5 de agosto, portanto ali 35 dias depois, mais ou menos, e fui olhar qual é o saldo do meu fundo cambial. E ele, na verdade, está perdendo dinheiro. Uma leve queda de 0,02%. Por quê? Porque o meu lado de ações está ganhando. Então, repare que, normalmente, ele é um hedge, ele é uma proteção, ele dá uma suavizada no outro movimento. Como eu não quero correr grandes riscos, eu acho importante ter 3% da minha carteira ali em câmbio. Lembrando que semana que vem eu vou falar do offshore, que são mais 3,5%, e o offshore é muito influenciado pelo câmbio também. Tá? Então, vocês vão entender que, na verdade, não é só 3% que está em câmbio. Eu tenho também investimentos lá fora, que é o tal do offshore. Eu explico semana que vem para vocês, tá bom? Com isso, eu encerro o nosso vídeo de hoje com essa tela, lembrando da nossa jornada de investimentos, que vocês acompanham gratuitamente pelo meu perfil no LinkedIn. Entre lá no LinkedIn, é só me seguir lá. Tem também aqui embaixo o link, o endereço para o nosso canal exclusivo e gratuito do Telegram.
entre no Telegram, chame os amigos. Lá no Telegram eu coloco as informações sempre em primeira mão, vou dando pitacos. É um canal importante para a gente ter uma comunicação rápida e muito fácil. Todos os links da jornada também estão no nosso canal do Telegram, tá bom? Eu vou parar aqui o nosso compartilhamento de tela para agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Compartilhem esse vídeo, chamem os amigos, é uma oportunidade da gente aprender a fazer bons investimentos com perfil moderado, nada de ser muito conservador, não faz sentido ser conservador com juros despencando no Brasil, e por outro lado, nada de ser arrojado, arrojado é para investidor profissional que está disposto a perder dinheiro. Não é o nosso caso, nós temos aqui o perfil moderado, que eu tenho certeza que é o perfil da maior parte dos investidores, pessoas físicas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo da nossa jornada de investimentos.